Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, no estabelecimento para mulheres, somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino. Para essa regra, não há exceção. E tem errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 77, a escolha do pessoal administrativo especializado de instrução técnica e de vigilância atenderá à vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato. Parágrafo 1º. O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou a ascensão funcional, dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício. Parágrafo 2º. No estabelecimento para mulheres, somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o patronato exclusivamente público destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. E tem errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 78, o patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao patronato fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 79, incumbe também ao patronato, inciso 1, orientar os condenados à pena restritiva de direitos. 2, fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao patronato colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 79, incumbe também ao patronato, inciso 3, colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que haverá, em cada comarca, um conselho da comunidade. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 80, haverá em cada comarca um conselho da comunidade, composto, no mínimo, por um representante de associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela seção da Ordem dos Advogados do Brasil, um defensor público indicado pelo Defensor Público Geral e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo, ficará a critério do juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não incumbe ao Conselho da Comunidade entrevistar presos. E tem errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81, incumbe ao Conselho da Comunidade, inciso 1, visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca. 2, entrevistar presos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Conselho da Comunidade
apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao conselho penitenciário. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81, incumbe ao Conselho da Comunidade, inciso 3, apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário. 4. Diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81-A, a Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe à Defensoria Pública requerer a declaração de extinção da punibilidade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81-B, incumbe ainda à Defensoria Pública, inciso 1, requerer, a linha A, todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. B. A aplicação aos casos julgados de lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. C. A declaração de extinção da punibilidade. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não incumbe à Defensoria Pública requerer a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81-B, incumbe ainda à Defensoria Pública, inciso 1, requerer, a linha D, a unificação de penas, E, a detração e remissão da pena, F, a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe à Defensoria Pública requerer a autorização de saídas temporárias. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81-B, incumbe ainda à Defensoria Pública, inciso 1, requerer, a linha G, a aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança. H. A conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto. I. A autorização de saídas temporárias. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Ministério Público Federal requerer o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81-B, incumbe ainda à Defensoria Pública, inciso 1, requerer, a linha J, a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. K. O cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. L. A remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 desta lei. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe à Defensoria Pública requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir.
Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81b, incumbe ainda à Defensoria Pública, inciso 2, requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir. 3. Interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução. 4. Representar ao juiz da execução ou à autoridade administrativa para a instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe a diretor do estabelecimento penal requerer à autoridade competente a interdição no todo ou em parte de estabelecimento penal. E tem errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81b, incumbe ainda à Defensoria Pública, inciso 5, visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. 6. Requerer à autoridade competente a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81b, parágrafo único, o órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 82, os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Parágrafo 1º. A mulher e o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Parágrafo 2º. O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto aos estabelecimentos penais, haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83, o estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Parágrafo 1º. Haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83, parágrafo 2º, os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los no mínimo até 6 meses de idade. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos de que trata o parágrafo 2º deste artigo deverão possuir exclusivamente agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que,
Quanto aos estabelecimentos penais, serão instaladas salas de aulas destinadas a curso do ensino básico e profissionalizante, mas não haverá instalação destinada à defensoria pública. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83, parágrafo 4º, serão instaladas salas de aulas destinadas a curso do ensino básico e profissionalizante. Parágrafo 5º. Haverá instalação destinada à Defensoria Pública. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83-A, poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!